Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Na minha trajetória, eu estive muito ligada à oncologia desde o meu primeiro estágio, então vocês vão ver hoje meio que um apanhado geral de muitos anos de estudo nessa área. Né? Eu fiz a residência em oncologia no INCA e o aperfeiçoamento em cuidados paliativos no INCA também, e atualmente eu faço mestrado em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Né? E hoje eu recebi o convite para falar com vocês um pouco sobre o impacto do câncer na saúde mental, né, que muitas vezes acaba não sendo tão visto, né, enquanto uma doença de causa orgânica, muitas vezes o câncer é tido mais como uma coisa que afeta um órgão, uma parte do corpo, um tecido, enfim. Né, então você tem essa distância, né, do que seria um cuidado que foca o ser humano completamente para um cuidado que muitas vezes é voltado só para essa parte mais orgânica mesmo, né? Quando a gente pensa na relação em que teria entre câncer e saúde mental, dá para voltar muito no tempo, né? Assim, na antiguidade, nos gregos e em alguns outros momentos depois, você tem um certo raciocínio sobre essa relação entre o que seria uma questão emocional que impactaria nesse corpo. Né? Então você tem o Galeno, já mais para depois da Idade Média, mais um pouco perto da gente até, trazendo a teoria dele, né, dos humores e dessa associação com o próprio câncer, com a criação dos tumores. Inclusive a ideia do onco vem até do próprio Galeno, né? O onco como um tipo de coisa que faz uma alteração física. E aí a ideia dele era que você tinha a bilis negra, que ele também associava à depressão. Então você tinha um certo paralelo entre esse humor mais entristecido, mais introspectivo, melancólico e o desenvolvimento de um câncer, por exemplo. Né? E até hoje a gente ainda tem isso um pouco no nosso imaginário, né? Essa associação de que ele desenvolveu um câncer porque ele guardou muito um sentimento, ele ficou muito triste. Enfim, né? Até hoje a gente ainda tem um pouquinho de resquício desse tipo de raciocínio. Mas efetivamente a gente só vai ver dentro da medicina e dentro da área da saúde a discussão dessa questão psicológica, psíquica, psiquiátrica, mental nos anos 70. Né? Então tem bem pouco tempo, 40 anos, 50 anos no máximo, essa pesquisa toda em volta de como os impactos psicológicos poderiam afetar o câncer, desenvolver um câncer, mas ao mesmo tempo também como o próprio câncer impactaria nos aspectos psicológicos e psíquicos das pessoas em geral. Né? Então você vai ver o desenvolvimento disso nessa década de 70, né? E aí surge a psico-oncologia, surgem várias outras formas de tentar ter esse estudo da saúde mental, junto com a oncologia. Né? Então o que a gente tem agora, atualmente, é esse reconhecimento da importância dessa dimensão psíquica, da questão da saúde mental em si, dentro dos tratamentos de oncologia, né? Só que, infelizmente, a gente vê que no cenário de atuação ainda se tem muito pouco prático disso. Né? Você ainda tem equipes com pouca ou nenhum tipo de assistência em saúde mental. Né? Às vezes você pega uma instituição, tem um psicólogo para a instituição inteira, um psiquiatra, então é quase um evento raro. Né? E aí você vai ver justamente o quanto a gente ainda luta, de certa forma, para acessar esses cenários mais voltados para o modelo biológico. Né? E a oncologia não foge muito disso, infelizmente, apesar de que o que a gente vai ver é que tem uma associação direta e cruzada o tempo todo entre o câncer e a saúde mental. E aí, falando diretamente da psico-oncologia, né, enquanto conjunto de conhecimentos científicos, a gente pode pensar, né, que ela vem se desenvolvendo desde os anos 70, né, inicialmente nos Estados Unidos, mas ela foi se ampliando ao redor do mundo. Chegou no Brasil no final dos anos 80, e aí a gente tem a criação da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia em 94, né, então a gente tem já alguns 30 anos quase de produção dentro dessa área no Brasil, né, e muitas pessoas trabalhando com isso. Também esse entendimento, né, de que a formação da psico-oncologia, ela talvez seja um pouco diferente do que a gente vê em alguns setores no Brasil por conta desse viés médico, né? Ela junta
profissionais de diversas áreas, psiquiatria, psicossomática, você tem uma miscelânea de profissionais, não são só psicólogos, ela vem muito desse viés médico, né? Então isso às vezes cria algumas questões também, mas em geral esse é mais o formato do trabalho, da base, né? E aí começa-se com esse estudo do que seriam esses aspectos psicológicos e psiquiátricos no câncer, né? Tanto isso quanto o que seriam esses fatores psicológicos, comportamentais e sociais que afetariam, né, uma pessoa com câncer, que fatores influenciariam na sobrevida das pessoas com câncer e mesmo no risco para desenvolver o câncer, ou coisas que poderiam ajudar na detecção precoce, né, do ponto de vista psíquico, o impacto desse câncer no funcionamento emocional da pessoa, entender quais são essas variáveis, né, tanto psicológicas como comportamentais na sobrevida e na incidência, e abordagem não se limitando apenas ao paciente, mas também entendendo que a gente lida com os pacientes em si, claro, mas com seus familiares e cuidadores e também até com a própria equipe, né? A equipe que cuida do paciente oncológico, ela tem atravessamentos em saúde mental diferentes de outras equipes de profissionais de saúde, né? Isso também é uma coisa reconhecida e muito estudada, né? E aí, de cara, né, os transtornos de que se percebe uma incidência muito grande dentro do paciente oncológico, né, e que ou é uma coisa que você percebe após o diagnóstico, ou o paciente já tem esse diagnóstico antes do câncer, são principalmente as síndromes depressivas, né, e todas as variações de depressão que a gente tem, os transtornos de ansiedade e os quadros de delírio. Né? Esses são os três maiores que mais se aparecem dentro da oncologia. O que não quer dizer que não existam outros também aparecem, a gente vai ver ao longo do tempo que existe uma outra associação grande com outros tipos de transtorno, mas é o que chama muita atenção, né? A prevalência grande desses tipos de transtorno, em especial a depressão e a ansiedade. A maior parte dos textos e dos artigos vão falar disso, né? Do quanto um paciente tem chance de desenvolver depressão ou de algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso é uma coisa que vai ser recorrente ao longo da literatura, né? E também essas doenças todas, elas estão relacionadas não só com o câncer, mas também com o tratamento, né? Então, o próprio tratamento do câncer pode desenvolver algum quadro desse, né? Não exatamente a doença câncer, mas é uma quimioterapia, enfim, alguma coisa que você usa para tratar o câncer, que é um outro ponto interessante, né? A gente não limita só a doença em si, a doença da parte física, né? Mas é todo esse conjunto de coisas que a doença traz para o sujeito. Também tem um dado importante, é que essas síndromes começam a se tornar mais frequentes e mais graves, né, com uma prevalência muito maior em pessoas que já têm um diagnóstico de doença mais avançado. Né? Quanto mais se avança a doença, mais chances tem de alguns quadros se tornarem mais presentes. Né? E também, uma coisa que é muito interessante é pensar que 2/3 dos transtornos psiquiátricos nesses pacientes estão relacionados ao processo de adaptação ao diagnóstico. Né? Então, isso é uma coisa que muitas vezes é mais intensa no começo, né? O primeiro ano, desde o diagnóstico até o início do tratamento, esse processo de se adaptar, de poder acostumar a fazer o tratamento, acostumar a fazer a quimioterapia, se acostumar a lidar com as sequelas da cirurgia, enfim. Esse primeiro momento do câncer talvez seja o que agrava mais psiquicamente as pessoas. Né? Então, boa parte dos transtornos vão ser transtornos no começo. E um outro dado muito importante é que, como doença grave, doença crônica, né, o câncer tem uma possibilidade de risco aumentado para suicídio, ideação suicida, então também é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento nos nossos pacientes, principalmente com algumas falas e algumas posturas que as pessoas vão apresentando ao longo do tempo, né, para a gente poder ajudar as pessoas a lidar com esse momento como um todo, né. E aí, justamente pensando, né, que tantas coisas acontecem nesse começo, a ideia, né, do primeiro impacto desse diagnóstico. Né? O pré-diagnóstico já é um momento de sofrimento, porque você sabe que você tem alguma coisa, você está investigando, está fazendo exames, está tentando ali chegar num diagnóstico,
E aí esse diagnóstico vem, né? E para muitas pessoas esse diagnóstico vem como uma coisa violenta, como uma coisa traumática, como um grande sofrimento, né? Muitas falas de, o chão se abriu sobre os meus pés quando eu soube, fiquei com tontura, achei que fosse desmaiar, tudo girou em volta de mim, né? É sempre um valor negativo, né? Assim, de todos os diagnósticos, talvez o do câncer seja um dos que atualmente ainda carrega um estigma muito grande, né? Dificilmente alguém vai receber um diagnóstico de câncer e não vai sentir alguma coisa emocionalmente mobilizadora, né? Vai passar assim como se não fosse nada. A não ser que a pessoa se sinta muito confortável com esse tipo de doença, porque já conheceu alguém que teve, porque enfim, né? Mas é muito, muito difícil você encontrar alguém que fique tranquilo depois que recebe uma notícia de câncer. Então é justamente a ideia, né, de que esse primeiro impacto costuma ser negativo, porque as pessoas têm vários valores associados ao câncer, vários conhecimentos, né, várias informações que circulam com relação à doença, a experiência de ter conhecido pessoas que tiveram câncer, e às vezes isso foi traumático, às vezes isso foi um processo difícil, né? Outras representações simbólicas que o câncer acaba tendo, principalmente essa associação de câncer e morte, que ainda é muito comum, mesmo com todos os grandes avanços que a gente viu ao longo desses últimos 20, 30 anos na medicina e tudo mais. Mas você tem esse peso, até porque, né, o que pesa muito às vezes não é em si o câncer, mas o tratamento. Para muitas pessoas, o que assusta mais é o tratamento, é fazer quimioterapia, é ter que fazer uma cirurgia, saber que o corpo vai mudar, saber que alguma coisa vai acontecer que vai ficar totalmente diferente do que era antes, né? Então, não se limita só à doença, mas todo o processo de tratamento da doença também tem esse aspecto negativo, né? E as mudanças, as necessidades nessa situação, geralmente elas são rápidas, né? Você vai vendo que os sintomas vão se intensificando, ou então você começa a ter que agilizar para poder fazer o tratamento, enfim. As coisas vão acontecendo muito rápido e isso é complicado até porque o paciente muitas vezes ele vai recebendo essa chuva de notícias, né, essa chuva de comunicações e chuva de informação que ele tem que absorver, porque ele tem que decidir se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, como ele vai fazer, e tem que lidar com os seus sentimentos e tomar essas decisões, né? Então você vai ver a pessoa que está preocupada com o futuro, não sabe se vai morrer, fica com medo de que se vai sentir dor, fica com medo de ser abandonado pela família, ou fica com medo de dar um prejuízo para a família, né? Os próprios sentimentos, né, de se sentir menos valoroso, incapaz, de ter essa autoestima balançada, né? Isso tudo vai acontecendo logo já nesse começo, e o paciente vai tendo que se tentar, de alguma forma, ali, organizar um pouco a vida dele, que de repente ficou uma outra coisa, totalmente diferente do que ele era, né? Essa desestruturação do cotidiano. Então ele começa a perceber que ele talvez não consiga fazer o que ele fazia antes, precise de ajuda, se sinta limitado porque não consegue fazer essas coisas, então alguém precisa ajudá-lo a fazer, né? Se sinta um peso por isso também. E aí ele vai tentando se organizar diante de tantas mudanças e coisas que vão acontecendo nesse primeiro momento, né? E aí a gente pode pensar de forma, só para tentar sistematizar isso que acontece nesses primeiros meses, digamos assim, 3 fases ou 3 momentos dessa resposta que o paciente tem ao diagnóstico, né? E isso tem uma variação de tempo grande e isso também pode variar de acordo com as pessoas e com a fase que a doença é diagnosticada, né? Porque isso também é uma coisa que sempre impacta na reação. Então, nesse primeiro momento, né, você vê o choque, esse primeiro impacto, às vezes a negação do que está acontecendo também, pode ser, né? E tudo isso depende justamente de como esse paciente lida com as coisas, quem é esse paciente, quantos anos ele tem, qual é o prognóstico da doença dele também, isso é uma coisa importante. O tempo em que ele conseguiu iniciar esse tratamento, se ele pegou um tratamento numa fase inicial da doença, se ele pega um tratamento numa fase mais avançada, né? Quais são os efeitos desse tratamento para ele. E nesse momento também é sempre interessante, e aí talvez isso seja uma coisa que diferencia um pouco a clínica da oncologia de outras, é que é muito comum e que muitas vezes seja necessário mesmo que o paciente oncológico precise estar acompanhado de alguém quando ele vai nas consultas.
Porque além dos impactos do tratamento na cognição, que depois a gente vai ver, a gente ainda tem esses impactos emocionais de tomadas de decisão logo no começo. Né? Então, um paciente que já está em meio a um caos emocional, né, um monte de coisa que ele precisa lidar ali, ainda precisa decidir qual que bioterapia ele vai fazer, aonde vai ser esse tratamento, descobrir onde vai ser, enfim, manejar, organizar, arrumar o dinheiro, enfim, tudo isso ele precisa pensar. Né? Então, isso é até uma das coisas interessantes de se ter alguém junto, alguém de acompanhante, para poder ajudar o paciente a conseguir assimilar as informações, ou pelo menos ser mais alguém que ouviu aquilo ali e de alguma forma conseguir ajudá-lo a sistematizar o que ele precisa para começar esse caminhar dentro da oncologia. Né? No segundo momento, é o momento em que ele já começou o tratamento, mas as coisas oscilam muito, porque ainda está no começo, então ainda é aquela expectativa de se vai dar certo ou se não vai dar certo. O humor começa a ter algumas oscilações, né, de uma certa preocupação excessiva, um sentimento mais de tristeza, de preocupação, muita irritabilidade, algumas pessoas com algumas medicações têm muita insônia, né, e as alterações cognitivas em si, né, perda da memória, dificuldade de atenção, dificuldade de se manter acordado, enfim, várias coisas que vão acontecendo ao longo desses primeiros momentos do tratamento. E são coisas que costumam, se não resolver, mas pelo menos melhorar bastante, quando esse paciente consegue ter um apoio sociofamiliar, né? E também acesso a outros tratamentos que não sejam só o tratamento oncológico, né? É um atendimento com a psicologia, com a nutrição, com a enfermagem, enfim, é você ter esse suporte multiprofissional para esses pacientes também, né? E um terceiro momento, né, que seria um momento mais longo, que envolve já um processo de estar mais adaptado, né? Muitas vezes é um momento mais próximo da remissão, ou então já está em remissão, a pessoa já passou por boa parte do tratamento, ela meio que já entendeu como funciona aquela quimioterapia, ela já entendeu como funciona a radioterapia, então ela se sente menos estranha quando vai, ela se sente menos desconfortável, né? E aí ela vai utilizando os seus recursos de enfrentamento justamente para ir se adaptando e tentando manejar cada vez mais isso que ela precisa passar. E isso vai reduzindo essa primeira sensação de estresse, desse estresse relacionado à doença. Né? E aí, quando a gente pensa nessa doença em si, né, o câncer, algumas coisas do câncer podem desencadear por si só reações emocionais. Né? E isso é atravessado em várias esferas, não só emocionais no sentido emocional mesmo, né? É muito amplo dentro da vida do sujeito, né? Então, muitas vezes a gente vai falar de outras coisas que não são só ponto de vista psíquico. Então, você tem, né, emocionalmente falando mesmo, né? Essa sensação constante de incerteza que o câncer dá, né? Você não sabe como é que vai ser seu futuro, se você vai sofrer a dor física que você vai sentir, se você vai sentir ou não vai, se vai ser intensa, se vai ser insuportável. Né? A própria questão da finitude, né, que volta e meia vai aparecer, essa incerteza da continuidade da vida também é uma coisa que impacta. O sentimento de dependência, né, e aí isso afeta tanto porque a pessoa percebe a necessidade da ajuda dos outros, né, e algumas pessoas lidam com isso melhor do que outras, mas também uma certa sensação de que ela não tem mais controle sobre a própria vida. Né? Ela depende que a equipe faça aquele tratamento nela para ela sobreviver. Não é ela que vai fazer, né? No sentido de não é uma coisa que ela pode ir lá e resolver sozinha. Ela precisa que alguém faça. Né? Então essa sensação de perda de controle da vida também impacta muito a saúde mental das pessoas. Né? O tratamento em si também pode impactar, principalmente por causa de algumas medicações que a gente vai ver mais na frente, que a gente tem efeitos adversos e efeitos secundários, né? Coisas que a gente espera que vai acontecer e coisas que a gente sabe que pode acontecer, mas que o ideal era que não acontecesse. Sequelas de alguns tratamentos e sequelas da própria doença, né? Doenças de sistema nervoso central vão afetar, de alguma forma, a saúde mental do paciente, porque é muito local, né? E a própria reincidiva da doença, né? Que pode ser um processo também que afete bastante. E aí questões que saem um pouco desse círculo, mas não são menos importantes porque a gente vê que o sujeito é um sujeito integral, né? São as questões de nível social,
E aí, seja por essa dificuldade inicial, né, de que muitos pacientes vão precisar se internar para fazer uma quimioterapia, e aí você tem um afastamento da família, um afastamento de um relacionamento, você sai da sua casa, né, você tem esse certo rompimento de coisas que são importantes para você, sejam vínculos afetivos quanto vínculos até mesmo materiais, né? Você se afastar da sua casa, pacientes que ficam tristes porque se afastam dos seus animais de estimação. Então, você tem várias coisas assim, né, nesses processos de tratamento que são impactantes. Outra coisa também é uma diminuição da participação de eventos sociais, até pelo risco de se infectar com alguma coisa, enfim. Né? Antes da Covid isso já era uma coisa que existe, né? Um paciente em tratamento oncológico, muitas vezes ele está imunodeprimido, então ele precisa evitar ao máximo multidões, lugares com coisas as quais ele poderia pegar uma gripe, ele poderia pegar uma infecção de pele, por exemplo. Né? Então você vê que para muitas pessoas que têm uma atividade social mais forte, né, isso pode ser considerado um foco de sofrimento importante. Pessoas que frequentam alguma religião, pessoas que são muito ativas dentro do bairro onde elas moram, na comunidade onde elas moram, crianças que deixam de frequentar a escola, adolescentes que deixam de frequentar a escola, jovem adulto que precisa parar a faculdade. Então você tem vários tipos de momentos sociais que são importantes, né, que fazem parte de uma história de vida e que às vezes precisam ser interrompidos por causa do tratamento, por causa do câncer. Né? E o próprio prejuízo, muitas vezes, né, relacionados às finanças e ao trabalho. Né? Tanto no prejuízo material concreto, mas também da sensação de utilidade que o paciente às vezes tinha por ser a pessoa que provinha financeiramente a família. Né? Então, você tem vários aspectos dentro dessa questão do suporte material. E pensando também do ponto de vista espiritual, o que se vê também pode ser uma dificuldade de lidar com a situação, né? E aí, tanto a pessoa pode se agarrar muito a uma fé, a uma crença, como ela pode ter o questionamento dessa crença, né? Ou então se perguntar para que existe, qual o sentido da própria vida, né? E isso pode ser tanto no sentido que ajude ele a desenvolver algum sentido novo, mas como pode ser no sentido desesperador e de desamparo. Né? Então, a ideia é justamente pensar em quais são as possibilidades nesses casos. Né? E o sentimento de desamparo justamente passa por esse sentimento de desesperança, né? Que está muito relacionado à incerteza lá do começo, né? Porque você passa a ser uma pessoa que não sabe como vai ser seu próprio futuro. Então você se sente muito mais vulnerável ao que está acontecendo com você. A doença escancara muito essa vulnerabilidade das pessoas, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente sempre ter em mente também. E aí pensando, né, no que seria algum tipo de característica, né, digamos assim, do sujeito que poderia ajudá-lo ou não nesse tratamento, a gente pode pensar em 3 grupos principais, né, que são as questões intrapessoais, né, então é o próprio sujeito e como ele lida com isso, é a sua personalidade, a sua capacidade de enfrentamento, a forma como ele lida com as coisas, o seu estágio de desenvolvimento, né, a idade também é uma coisa que influencia muito, o significado que ele vê na doença, né, a forma como ele interpreta aquela doença e a forma como essa doença se dá dentro do momento em que ele vive, né? Ter um câncer na infância é completamente diferente de ter um câncer na velhice. E isso não quer dizer que uma coisa seja melhor ou pior que a outra. Mas são etapas diferentes com experiências muito diferentes. Né? Também tem o ponto interpessoal, né? Então é o quanto essa pessoa conseguiu ao longo da vida desenvolver esse apoio sociofamiliar, né? Não se limita só a ter família, mas também de ter amigos, de ter colegas, de trabalhar e ter uma rede de conhecidos no trabalho, uma rede de conhecidos na igreja, enfim. O quanto essa pessoa conseguiu se vincular a outras pessoas ao longo da vida dela, né? E a questão socioeconômica, né? Que é o impacto e a forma como esse sujeito vai lidar com uma certa mudança nesse status que ele tinha, né? Do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista econômico, e o impacto do prejuízo dessas alterações, né? Mas também pensando em como certos fatores socioeconômicos afetam
para que os sujeitos cheguem aos tratamentos. Então, quanto menos essa pessoa tem de recurso financeiro, menos chance ela tem de chegar num tratamento num momento mais oportuno, né? E isso é um impacto direto e que vai impactar na saúde mental também, porque você vai ver que é justamente, né, o que está mais aqui embaixo no slide, que é a ideia, né, de que a gente não pode esquecer da doença em si, né? Então, quanto menos a pessoa consegue de acesso ao sistema de saúde, mais chances ela tem de entrar nesse tratamento, de chegar nesse diagnóstico com uma doença num estágio mais avançado. Então, a ideia é que justamente, mesmo que o indivíduo tenha todos os fatores intrapessoais e que ele tenha a melhor rede de apoio possível, se ele não tiver suporte, no ponto de vista econômico também, fica difícil ele conseguir ter uma boa qualidade de assistência, né? Porque ele não vai conseguir chegar a tempo, digamos assim, para esse tratamento. E aí, justamente, pensar que, para além das questões individuais, né, desses fatores que poderiam colaborar ou não para essa adaptação dentro do tratamento, a gente precisa sempre lembrar em que estágio essa doença está, qual é o tipo da doença, o local da doença no corpo, o prognóstico da doença, quais sintomas essa doença está manifestando, e em especial a dor, que é um dos sintomas que mais mobilizam as pessoas dentro da oncologia, né? Seus impactos na funcionalidade, então o paciente pode ter todos os recursos, mas mesmo assim a funcionalidade dele ser tão prejudicada que ele se sente muito infeliz e evolui para uma depressão, enfim, né? E também o tipo de tratamento que foi indicado e os efeitos que esse tratamento produz na vida, né? Não só o tratamento, mas a doença como um todo, né? O que isso trouxe para a vida desse sujeito? Todas essas coisas vão impactar nessa adesão e nessa adaptação ao tratamento. E pensando no tratamento agora, saindo desse momento, né, de pré-diagnóstico e diagnóstico, para os seus desdobramentos, né, para todas as etapas que ele pode seguir, digamos assim, a gente pode pensar, né, do ponto de vista dos tratamentos, quais a gente teria? As cirurgias, né, e aí pensar na saúde mental dessa pessoa que está esperando a cirurgia no pré-operatório, que está vivendo aquele momento da cirurgia, né, e o pós-operatório também. Então, são processos que necessitam muitas vezes de suporte, porque causam ansiedade, né? As quimioterapias, aí seja venosa, oral, intratecal, enfim, todos os efeitos colaterais que elas têm e o quanto isso também é desgastante para o paciente. Um específico, que é a Chemobrain, que em português, eu não sei se tem uma palavra específica, mas é alguma coisa como se fosse uma névoa, né? Que é a sensação que os pacientes têm muitas vezes na quimioterapia, de uma certa lentidão, uma dificuldade de raciocinar. Então, é um efeito cognitivo importante que afeta negativamente. A radioterapia e também seus impactos, né, principalmente os impactos muitas vezes físicos e outros em outras partes do corpo também que são marcantes. Iodoterapia, né, e a questão do isolamento. Muitas vezes o paciente vai precisar ficar pelo menos algumas horas, se não alguns dias, em um lugar específico para fazer o tratamento com o iodo. A imunoterapia, que é uma das nossas novas formas de tratamento e que tem tido respostas muito interessantes, principalmente com doenças mais avançadas, mas que a gente também vê, né, que tem uma certa... que hoje em dia ela tomou aquele lugar da pílula mágica do câncer, né, então você também tem que entender como o tratamento funciona para ele não se tornar também uma fonte de expectativa irreal, né. Um outro bem complexo é o transplante de células tronco-hematopoéticas, né, o antigo transplante de medula óssea, que envolve uma mudança sistêmica generalizada no corpo das pessoas, né, e que pode parecer simples de um ponto de vista mais externo, mas você vai ver que você vai ter um paciente sendo acompanhado por pelo menos 2 anos após fazer um transplante de doador, né, então é uma mudança importantíssima na vida do sujeito, né, fora as intercorrências e os riscos que cada um desses procedimentos trazem, que é uma coisa muito importante também, né? E eu coloquei as emergências oncológicas aqui junto, apesar delas não serem exatamente relacionadas ao tratamento, mas como coisas que acontecem durante o tratamento, né? Então, o paciente pode ter uma neutropenia febril por causa de uma quimioterapia, e aí vai o paciente ficar internado porque ele sabe que ele não pode se
contaminar com nada, então ele precisa ficar em isolamento. Uma obstrução intestinal maligna também é uma coisa que causa um grande sofrimento e uma grande angústia no paciente, porque o intestino para de funcionar e aí geralmente tem que fazer uma cirurgia de emergência, então é um processo que causa muito desconforto, né? Compressão medular também, do ponto de vista emocional, ela pode impactar bastante porque dependendo do momento em que você chega para ser atendido naquela unidade de saúde que você vai, quando você vai com os sintomas da compressão medular, você tem um tempo muito limitado, né? Então, se você demorar demais, você perde os movimentos das pernas. E para algumas pessoas isso é um foco de sofrimento infinito, né? Porque você não está preparado para lidar com aquilo e muitas vezes acontece do nada. Assim como as fraturas também. As fraturas oncológicas também podem levar a esse tipo de experiência, né? Então, as emergências oncológicas, elas não necessariamente têm relação com o tratamento, mas elas fazem parte, né? Às vezes elas acontecem ali dentro. Algumas têm mais relação, outras têm menos. Mas elas acontecem, ali tem outras, né? Mas trouxe essas porque acho que essas são bem marcantes do ponto de vista emocional, né? O processo também, né, na sequência, depois do tratamento, a ideia é que você esteja fazendo um tratamento que vai modificar o curso da sua doença, de preferência que vá deixá-la em remissão, né? Então, depois desses tratamentos e tudo mais, você vai viver um processo de reabilitação e, se possível, vai conviver com a remissão, né? Que é o que a gente chama, no senso comum, de cura, mas que a gente sabe que não é exatamente uma coisa assim tão definitiva, né? Então, você vai ver que você passa por esse processo de reabilitação física, né? De se adaptar ao seu corpo da forma como ele está agora, lidar com as mudanças que aconteceram com ele, né? A tentativa de uma reestruturação da vida com essas coisas que estão diferentes, né? Buscando o retorno das suas atividades e tentando, se você não consegue retornar às antigas, desenvolver coisas novas, né? Mas é uma coisa que vai ser muito marcante na história do paciente oncológico, que torna ele diferente de outros pacientes, talvez também, é esse medo constante do retorno da doença, né? Por mais que o paciente entre em remissão ou que ele fique bastante tempo sem fazer um tratamento mais objetivo, né? Ele só faça controle de sintoma ou ele só faça o que ele acha, o que ele precisa ali para se manter bem, a constante do medo do retorno da doença está ali, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam com esse medo e esse medo ele é emocionalmente desgastante, mas ele também tem um fator de uma tentativa de se precaver, né? Então, muitas vezes é esse medo do retorno da doença que vai fazer a pessoa continuar indo fazer os seus exames de acompanhamento, que vai fazer ela continuar indo fazer todas as coisas que ela faz, ela não vai perder o seu check-in, check-up, sei lá o quê, né? Ela vai conseguir ali fazer essa continuidade justamente porque ela fica preocupada, né? É claro que, né, tem a diferença entre ficar preocupado de forma adaptativa e ficar em desespero, não conseguir seguir a própria vida porque acha que a doença vai voltar a qualquer momento. E aí, infelizmente, para algumas pessoas, realmente a doença retorna ou ela não chega nem a entrar em remissão, ela progride, né, que é quando o paciente passa de um estágio para o outro. Geralmente tem a ver com metástase, né, então o paciente aumenta o número de metástases ou desenvolve uma metástase durante o tratamento, né, e para muitas pessoas isso é quase como um segundo diagnóstico. Você recebe a notícia daquela bomba toda de novo, seguida de um medo de morrer mais intenso, porque parece que fica mais próximo, né? E aí a expectativa e a sensação de ter que ficar ali para se preparar para novamente passar pelos tratamentos, né? E aí isso vai variar também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que lidam como se fosse, ah, não, tudo bem, já fiz isso, vou fazer de novo. E tem pessoas que falam, ah, já fiz, não deu certo, e agora o próximo como é que vai ser? Né? Então, cada pessoa também tem a sua forma de reagir, né? Mas a progressão da doença costuma ser um momento de sofrimento por conta disso. Porque você justamente está tendo a resposta de que o que você fez não foi suficiente para curar ou para te deixar num estado de que a doença ficasse sem atividade, né? Que a doença ficasse estagnada. Você não conseguiu manter a doença sob controle. Então, isso costuma ser um sinal ruim, né?
E aí, justamente dentro da progressão de doença, a gente tem a ideia das doenças avançadas, né? E as doenças avançadas, não necessariamente, né? Mas elas podem evoluir para o que a gente chama de cuidados de fim de vida, que são momentos mais próximos do óbito, né? Principalmente as últimas horas. Mas uma doença avançada não necessariamente está tão próximo assim do fim de vida, né? É mais uma. É porque acaba que fica dentro do esquema gráfico, isso acaba ficando mais próximo. Mas na prática nem sempre é tão próximo assim. E aí você vai ver que a ideia é um tratamento que não é tão voltado assim para a doença. É um tratamento voltado para controle de sintomas em especial e qualidade de vida do sujeito mais ainda. Né? Então a doença vai continuar avançando. Né? Chega uma hora em que você não tem recurso técnico para estagnar a doença mais. E aí você vai continuar cuidando do paciente, fazendo as coisas que precise para controlar a dor, para controlar algum outro sintoma, né? Enfim. E aí dentro disso, né, tá a ideia de cuidados paliativos, onde a gente poderia oferecer ele de forma mais precoce, pegando desde o começo até esse processo todo aqui do tratamento, um cuidado mais intermediário, né, que você teria uma interação entre esses tratamentos voltados para recuperação e para modificar a doença. Você fazia essa interação. Por exemplo, um paciente que faz quimioterapia tem um quadro de dor por neuropatia periférica muito intenso, aí você encaminha ele para uma clínica da dor dentro do serviço de cuidado paliativo que faz esse tratamento. Então você tem ele fazendo as duas coisas, né? A ideia, ao longo do tempo, é que você vai cada vez mais precisar de cuidados paliativos, mas se você pudesse ter desde o começo, seria o ideal, até porque existem muitos sintomas que circulam nas pessoas desde o começo, né? A dor, enfim, vários outros sintomas. E aí, o momento mais de progressão da doença e mais próximo da doença avançada e do final de vida, a gente viveria mais com mais força os tratamentos de cuidados paliativos voltados justamente para controle de sintoma e qualidade de vida, não tão focados em tentativas de remissão da doença ou de controle da doença. Né? A doença em si seguiria o rumo dela e você faria a manutenção daquele sujeito para que ele consiga sobreviver convivendo com aquilo sem ter uma vida horrorosa. Você teria que tentar ajudá-la a ter uma vida melhor, mesmo com a doença caminhando. E aí, dentro desse cenário todo, né, a gente pode pensar em questões de saúde mental na oncologia. A gente já entendeu que a oncologia e a saúde mental andam muito juntas e que uma afeta a outra o tempo todo. Né? E aí, nesses casos, a gente tem algumas coisas mais específicas, né, que são muito comuns e que nem sempre são bem tratadas. Né? Então, as três grandes primeiras, né, que são depressão, ansiedade e delírio, que são as mais comuns em disparado. Mas a gente também tem o caso da disfunção cognitiva, né? Como é o caso da Campbell Brain, e de outras situações onde o paciente passa a ter algumas alterações relacionadas ao tratamento, né? Então, é uma dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, é uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de se manter acordado. Então, são algumas coisas que são mais nesse plano, né? Memória também pode ser prejudicada. As alterações de sistema nervoso central que são relacionadas à doença, né? Ou então alterações relacionadas à tireoide também podem afetar extremamente o humor e outras questões, né? Então isso também é diagnóstico diferencial. A posição da doença sempre é um fator a ser avaliado até em saúde mental. Por mais que a gente trabalhe muito mais com a questão psíquica, a gente precisa ter essa noção biológica, digamos assim, porque isso é diferencial também, né? Além disso, a gente tem a questão do abuso de substâncias, né? E aí são vários tipos de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, que podem afetar a saúde mental de um paciente oncológico em tratamento. Os efeitos adversos das medicações, que a gente vai ver que são vários, né? E também afetam bastante a saúde mental. O risco de suicídio e às vezes até o índice de suicídio que não é tão baixo nessa população. E a história anterior, ou não diagnosticada, ou diagnosticada, de transtornos mentais graves. Então, esses são alguns dos nossos
alguns dos nossos principais elementos nesse campo, né? E aí, de primeira, a gente tem a depressão, e a depressão em suas variantes, né? Mas só a depressão maior, dentro da literatura, ela é considerada uma coisa muito expressiva, né? Comparada à população em geral, um paciente oncológico pode ter 4 vezes mais chance de desenvolver depressão, ou de já ter depressão e ter o diagnóstico, né? Também é uma outra coisa que é interessante é que muitas vezes, quando se faz esses estudos, as pessoas não fazem essa separação, se a pessoa já tinha o diagnóstico antes ou se é de depois, né? Então, às vezes, a gente estuda tudo como uma coisa só. Mas, enfim, acaba que a depressão fica mais comum até que a ansiedade, só que ela é muito mais subdiagnosticada e subtratada, né? Ela é tratada como uma tristeza, uma coisa comum, é assim mesmo, não tem como estar triste porque tem que estar triste, ela é meio deixada de lado, né? E subtratada por consequência, né? As pessoas não se dão conta disso, ou então fazem uma medicalização daquele sofrimento, mas não se aprofunda sobre possíveis causas ou como aquilo se dá, né? Ela não é tratada corretamente também. E novamente, né, pensando naquele primeiro momento de diagnóstico, a depressão também se vê que ela tem um pico muito maior nesse começo. No primeiro ano após o diagnóstico é mais comum alguém desenvolver uma depressão do que depois. Claro que ela pode acontecer em qualquer momento do tratamento, mas o que se percebe é que no começo ela é muito mais intensa ou ela tem uma chance maior dela de aparecer, né? E aí uma coisa interessante é que existem estudos que falam de uma certa associação de uma questão inflamatória, né? Que o câncer gera uma resposta inflamatória sistêmica no corpo, isso é uma coisa já dita, né? Mas que isso também favoreceria a depressão. Porque justamente você tem uma resposta ali de um conjunto de sintomas relacionados a esse processo inflamatório que se associam muito aos da depressão, né? É uma falta de vontade, uma fadiga, uma inapetência, uma incapacidade de fazer qualquer coisa. Então você vai vendo que tem muitas coisas ali que se misturam, né? E aí a gente vai vendo que o tempo todo essa dimensão psíquica e física ela não se separa, né? Então é muito interessante pensar nisso também. Um outro dado interessante é que é muito mais comum a depressão em pessoas mais jovens. Um outro dado interessante é que existem alguns tipos na literatura que estão grandemente associados à depressão, alguns tipos de câncer, né? E aí o hematopoético, né, o câncer de sangue, digamos assim, as doenças relacionadas ao sangue, pulmão, mama, colo retal, estômago, próstata e geniturinário são os que estão do mais frequente para o menos relatados na literatura que existe uma relação da doença com a depressão, né? E aí algumas coisas para orientar a gente com relação ao diagnóstico diferencial, né, da depressão, para você também não ficar achando que tudo é depressão. É que primeiro você tem que saber que existem coisas que são específicas da doença e que poderiam se confundir, né? Como a questão do ciclo sono-vigília, né? O paciente que tem muita insônia, o paciente que dorme demais. Fadiga, apatia, perda de apetite, dificuldade com memória e concentração, lentificação psicomotora, são coisas que podem ser esperadas dentro do câncer. Não necessariamente são depressão, mas a gente precisa ficar atento. Outras coisas são expressões normais do que seria tristeza, né? Uma sensação de que vale menos, enfim, que não está conseguindo lidar com aquilo, que está triste, né? Mas o que geralmente acontece é que mesmo nesses momentos de tristeza, ou de insatisfação, ou de infelicidade, a pessoa tem um sentido na vida, ela consegue ter essa expectativa de um futuro, ela consegue sentir prazer quando faz as coisas que gosta, ela consegue se relacionar com outras pessoas, então isso é um sinal de que ela está emocionalmente triste, mas saudável. Já na depressão é o contrário, a pessoa tem uma sensação constante de mal-estar, de que nada dá certo, nada está bom, essa perda de interesse total pela vida e pelas coisas que ela gostava, e aquilo fica vazio, uma sensação de que a vida é tudo muito cinza, né? Um sentimento de solidão, muito desespero e desesperança.
Sentimento de culpa em excesso também pode aparecer, de se sentir bem inútil, e em alguns casos, não em todos, pode aparecer ideação suicida, né? Como uma forma de tentar se sair desse quadro de insatisfação total. E aí, para lidar com a depressão, a gente tem uma gama de tratamentos, tanto não medicamentosos quanto medicamentosos, né? No caso dos medicamentosos, sempre é importante avaliar qual é o custo-benefício do uso de antidepressivos, né? Primeiro, pelo tempo. Muitas vezes eles demoram a fazer efeito. Então, você prescrever um antidepressivo para um paciente que tem uma sobrevida baixa não faz sentido, porque ele não vai ter benefício daquela medicação. Em contrapartida, às vezes a medicação demora para fazer os efeitos que você quer, mas os efeitos colaterais eles são mais rápidos. E aí, muitas vezes, os pacientes não têm tolerância aos efeitos colaterais e param com a medicação. Então, todas essas coisas precisam ser sempre bem pesadas quando você vai iniciar um antidepressivo num paciente com depressão. Às vezes é mais jogo iniciar outro tipo de droga do que começar com antidepressivo. E outros diagnósticos também precisam ser feitos, né? Pensar nos diagnósticos diferenciais. Depressão maior de depressão menor, depressão relacionada ao transtorno bipolar, distimia, enfim, né? E sempre pensar na interação de medicações. Pensar em quais são os remédios que você pode usar dentro daquele jogo de remédio que o paciente já usa. Que às vezes você pode causar uma interação, tanto para mais quanto para menos. Já a ansiedade, ela de início pode ser considerada normal, né? Normal que você, diante de um momento de dificuldade, você apresente alguma coisa que te deixe mais agitado, mais preocupado. Ela tem um processo relativamente adaptativo ao longo do tempo, né? E por causa disso, justamente, muitas vezes a gente tem dificuldade de avaliar se o paciente está apresentando um quadro anormal de ansiedade ou não, né? O que vai diferenciar a ansiedade normal, a ansiedade do dia a dia, digamos assim, de um quadro ansioso? O tipo de queixa que o paciente vai fazer, a intensidade do que ele sente, mas sempre tem algumas coisas que chamam muito mais atenção. Por exemplo, pensamentos intrusivos. Ele pensa coisas que ele não gostaria de pensar e ele não consegue não pensar. Isso daí já é uma coisa pra gente ficar alerta. Geralmente esses pensamentos são bem desagradáveis, eles não são coisas que ele gostaria de pensar. E todos eles muitas vezes relacionados à situação da doença, né? É um medo do que pode acontecer, e se a doença, e se acontecer tal coisa, e se o tratamento der errado, e se eu tiver tal coisa, né? É sempre com uma conotação muito negativa. Né, a gente sempre tem que considerar não só a intensidade dos sintomas, mas a disfunção que eles causam na vida do paciente. Se o paciente está te dizendo que ele está muito incomodado e que ele não consegue trabalhar, ele não consegue dormir, ele não consegue fazer nada, isso é um sinal de que realmente pode ser um transtorno e a gente precisa ficar atento e propor um tratamento para ele, né? Quando o paciente já tem um diagnóstico anterior ao diagnóstico oncológico, né, aí a pessoa precisa de suporte já desde o início, porque a doença oncológica pode desregular e agravar os quadros de ansiedade que já existiam. Então é sempre importante ter isso em mente também, né? E outra vez, assim como na depressão, o tipo da doença e a sua gravidade vão estar diretamente relacionados à quantidade de ansiedade ou o tipo de ansiedade que o paciente vai apresentar. E a ansiedade também potencializa sintomas orgânicos, né? E vice-versa. Sintomas orgânicos também fazem a ansiedade aumentar, né? E aí seja insônia, dor, a náusea, falta de ar, todos esses sintomas eles fazem muito esse movimento de mistura um do outro, né? A ansiedade aumenta muito a falta de ar, mas a falta de ar também te deixa preocupado, te deixa ansioso. Então é sempre uma coisa muito relacionada, né? E alguns fatores, né, relacionados à ansiedade que são reconhecidos no caso da oncologia são o gênero, né, o gênero feminino, mulheres jovens, a condição socioeconômica também prejudicada, com comorbidade, né, com mais doenças além do câncer e com doença avançada. São alguns dos fatores que se reconhecem como provavelmente encadeadores de ansiedade nessas pessoas. Né? E dentro da ansiedade tem alguns subtipos também, assim como a depressão tem, a gente vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, o de adaptação, o de estresse agudo e estresse pós-traumático, né? Isso é até uma discussão, né? Porque para alguns pacientes, para algumas pessoas,
é tido como o câncer é tido como uma experiência traumática, né? Então, algumas pessoas têm sintomas semelhantes ao de estresse pós-traumático. Só que às vezes elas têm isso com situações que ainda não aconteceram, né? Então, é o paciente que ele tem várias reações de ansiedade diante da recidiva da doença, por exemplo, né? Então, ele já está antecipando o problema e sofrendo intensamente com isso. O toque também, algumas pessoas têm toque. Síndrome do pânico também, tanto antes quanto depois do câncer. Fobias, né? Tanto fobias sociais quanto fobias mais específicas. E uma coisa mais recente, né, que entrou no DSM-5, que é o transtorno de ansiedade de doença, né? Que no caso do paciente oncológico é justamente essa sensação angustiante da recidiva, né? Esse medo de que a doença vai voltar e que a doença vai piorar e que a doença vai progredir com constância. Isso é uma coisa que hoje em dia se tem considerado dentro do DSM-5 como um quadro de ansiedade. Das três mais frequentes causas de saúde mental, a gente tem delírio, né? Diferente de delírio. O delírio 1 é um quadro orgânico, né? Ele é uma disfunção orgânica cerebral. Geralmente é uma condição de início rápido, né? Horas a poucos dias, bem poucos dias, e com um início muito súbito, né? A pessoa muda muito de uma hora para outra. E, né, é um diagnóstico importante e muitas vezes diferencial, porque principalmente o delírio hiperativo pode ser confundido com psicose ou com outro tipo de agitação psicomotora importante, né? Mas, dentro dos três tipos, né, a gente vê todos eles na oncologia, e o hipoativo chama atenção porque muitas vezes, além dele ser o mais comum, ele é o menos percebido. Ele é muito comum na população idosa, né? E como as pessoas acabam dormindo mais, ficando mais letárgicas e um pouco desorientadas ou desorientadas por bastante, né? Acaba que isso é tomado como uma reação de um quadro demencial, ou então da própria idade, né? As pessoas colocam isso na conta da idade muitas vezes. E aí você vê que é um quadro neurológico tomado como uma coisa que não teria um tratamento, quando no caso tem, né? Então, além desse hipoativo, a gente tem o hiperativo, que é o mais fácil de reconhecer, principalmente quem trabalha em CTI vê bastante, né? É uma agitação psicomotora mais intensa, muitas vezes com alucinação e delírio, né? A pessoa vê coisas, fala com pessoas, enfim, ela vai interagindo ali, ou então ela grita muito, né? E existe o que é mais complicado no manejo do delírio hiperativo é a questão do risco, né? Porque a pessoa começa a querer se levantar, a se levantar, e às vezes são pessoas que não têm condições clínicas de se levantar. Então, a pessoa tenta sair da cama e cai, se machuca. A pessoa ela tá desorientada, então ela não consegue entender por que ela tá ali. Aí ela começa a querer arrancar as coisas, então é o paciente que arranca os acessos, é um paciente que geralmente deixa a equipe mais mobilizada, né? E que muitas vezes vive a inversão completa do sono. Então ele vai o dia inteiro ele vai estar dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e de noite ele vai acordar agitadíssimo, arrancando as coisas e super alterado, né? Então ele acaba também criando essa necessidade de atenção da equipe, porque demanda bastante para manter ele relativamente organizado ali no espaço, né? Senão ele pode se machucar de fato, né? E não, a contenção não é a melhor das formas de se manejar delírio, né? Mas é o que acaba acontecendo muitas vezes. E ainda existem os quadros em que você tem um delírio misto, que você tem momentos de delírio hiperativo com momentos de delírio hipoativo. O paciente literalmente fica um tempão apagado, inconsciente praticamente, o nível de consciência é super baixo, super rebaixado, e outros momentos que ele está ao extremo oposto, né? Então são coisas que são difíceis de manejar às vezes para a família, né? O delírio é um sintoma que muitas vezes a família fica muito mais mobilizada que o próprio paciente, porque o paciente está desorientado, ele dificilmente consegue entender direito o que está acontecendo. Mas a família fica muito angustiada com aquilo, né? E a própria questão da inversão do sono-vigília também deixa as pessoas muito sobrecarregadas, né? Por ter que acompanhar o paciente durante a madrugada inteira e depois durante o dia ainda ter que fazer as suas coisas.
E é interessante também pensar que existem vários nesses 3 tipos, mas também existe um fato que chama atenção, é que muitas vezes existe um processo muito parecido com o do delírio que acontece nas últimas horas do paciente, né? Algumas pessoas próximas do óbito apresentam um quadro muito parecido com o do delírio, né? Só que na oncologia em geral, a gente vê o delírio relacionado a outras coisas com mais frequência, principalmente quadros infecciosos, né? Alguns quadros renais, por exemplo, uma infecção assim. Quadros metabólicos e eletrolíticos tem vários, insuficiência acho que de potássio, sódio, magnésio, enfim, várias coisas assim. Você precisa fazer um exame laboratorial mesmo para ver se o paciente está com alguma alteração que justifique o delírio, né? Medicamentosa, né? Algumas reações a alguns remédios, né? Que a gente vê que acabam favorecendo. E o que chama mais atenção é que até pela própria desidratação, né? O paciente pode ter um quadro de delírio relacionado a um processo de desidratação relacionado à doença, né? De não ter ingerido líquido suficiente, não ter querido se alimentar, enfim, várias coisas que vão levar nisso. E aí, justamente, o que faz a gente pensar é que, apesar de ser uma situação grave, ela é uma situação relativamente reversível, né? Ela até deixa algum dano, né? Que também é uma coisa complexa, mas ela é reversível, né? Então, por isso que precisa ter essa preocupação desse diagnóstico de entender que isso é um quadro de delírio e pensar nas condutas e nos tratamentos e nas medicações para poder ajudar o paciente a sair desse momento e se reorganizar, né, de novo. E alguns fatores que a gente vê, né, que são relacionados a essa apresentação do delírio no câncer. Primeiro, o próprio tumor do sistema nervoso central, né? Essa coisa da localização, né, no corpo é muito importante nesses casos. A metástase do sistema nervoso central também, assim como metástase para meninge. Alterações que são relacionadas à quimioterapia e à radioterapia. O uso de alguns imunomoduladores como interferon e ciclosporina também, né? E até medicações que dentro da oncologia são relativamente comuns, como dexametasona, né? É um corticoide, podem fazer com que a pessoa evolua para um delírio, né? Então, todas essas coisas facilitam, né? Além disso, entrando nas outras situações, a gente pode pensar, né, no que é mais complexo dentro da oncologia, né, que é essa associação diretamente com a psiquiatria. E aí a gente pode pensar nos transtornos mentais graves, né, que são alguns tipos de doença dentro da psiquiatria e às vezes até fora da psiquiatria, mas que são consideradas de difícil manejo pelo sistema de saúde não dentro da saúde mental, né? As pessoas que são um hospital geral, um oncologista clínico, as pessoas que não têm esse costume, né, de manejar esses casos vão ter uma certa dificuldade de entender como cuidar desses pacientes, né? Então, definindo algumas doenças, né? A gente vai falar, no caso do transtorno mental grave, da esquizofrenia, transtorno bipolar, a depressão grave, a anorexia, a dependência química, alguns tipos, e a psicose secundária a doenças orgânicas, tipo a psicose secundária ao lúpus, enfim, há vários outros quadros que não são necessariamente de saúde mental, mas que apresentam quadros de psicose eventualmente. Então, o primeiro, porém, que a gente encontra é que essa população é uma população que tem uma alta morbidade clínico-cirúrgica porque elas têm dificuldade de acessar os tratamentos, né? Então, muitas vezes as pessoas morrem mais cedo. E aí você vê que é difícil você encontrar pacientes oncológicos que tenham algum transtorno maior ou algum transtorno desse estilo, né? Geralmente são as exceções, né? E aí, justamente, isso se dá porque você tem uma população que geralmente não consegue participar dos programas de rastreio, né? Ou mesmo não consegue chegar a um tratamento oncológico. Por que que isso acontece, né? Você tem, por exemplo, uma mulher com esquizofrenia ou com uma depressão grave em que ela não sai de casa, ela não tem vontade de fazer nada por si só e tal.
Se ela não tiver pessoas que cuidem dela, que incentivem ela a fazer o rastreamento pelo Papa Nicolau todo ano, alguém que leve para fazer a mamografia. Se não tem isso, essa pessoa ela está vulnerabilizada para o câncer, porque se ela desenvolver o câncer, ela só vai ter um diagnóstico quando ela tiver uma doença muito evidente, né? Porque esse processo de rastreio não vai ser feito, e isso é muito comum, né? E alguns outros fatos, né, que vão chamando a atenção e vão se destacando, né, é que os pacientes esquizofrênicos que não fazem tratamento com antipsicóticos, não fazem tratamento em geral, eles têm o câncer e outras doenças graves por consequência, né? E aí tanto para o desenvolvimento do câncer quanto para o agravamento da doença, justamente por uma dificuldade de uma certa organização dessa vida, né? Então, o que que contribui, digamos assim? A pessoa tem um certo tipo de estilo de vida que muitas vezes pode contribuir para um desenvolvimento do câncer, né? Então, você tem uma alimentação precária, consumo excessivo de alguma substância, geralmente álcool ou cigarro, né? São altamente cancerígenos. Uma vida mais sedentária, muitas vezes a pessoa fica restrita a um ambiente, ela não circula tanto, né? Ela tem uma vida mais restrita às vezes, dependendo do tipo de doença que ela tem. O seu autocuidado muitas vezes não é adequado e a sua própria percepção corporal também às vezes não é muito fácil de ela conseguir transmitir para os outros o que ela está sentindo ou separar o que é uma coisa delirante de uma experiência física material, né? E aí é interessante porque existe já há bastante tempo na literatura sobre essa questão dos pacientes ditos psiquiátricos não terem tanta assistência em oncologia e em outras áreas dentro de um hospital geral, em outras especialidades, mas ao mesmo tempo em que você tem essa coisa documentada já há tempo, você também tem pouquíssima mobilização para falar sobre isso, assim, você vê poucas pessoas produzindo sobre isso. Até para montar isso deu trabalho, porque eu fiquei pensando como fazer esse paralelo, porque não tem quase nada, né? O que tem faz afirmações, né? Muitas afirmações são lá de fora, inclusive, são de literatura internacional. Mas efetivamente, na prática, a gente não vê uma tentativa de um cuidado desses pacientes dentro da oncologia, né? Com muita dificuldade que isso acontece. E uma das coisas que hoje em dia eu acho que melhorou já, mas há pouquíssimo tempo atrás isso ainda era um processo complexo, é o da indicação e contraindicação de procedimentos dentro da oncologia para pacientes com algum tipo de transtorno. Né, fazer a avaliação de uma pessoa com transtorno bipolar para fazer transplante de medula óssea. Super complexo e muitas vezes a primeira resposta era não, não pode fazer. Né, hoje em dia existe uma tendência a você fazer uma avaliação caso a caso do quanto aquele paciente consegue sustentar, aderir ao tratamento que ele precisa, se organizar para cuidar, o quanto você consegue oferecer de suporte medicamentoso, de suporte não medicamentoso, enfim. Mas até pouco tempo atrás, existia uma contraindicação desses pacientes para vários tratamentos, porque não se sabia manejar. Né? E aí você pensa o quanto é complicado para um paciente com um transtorno mental grave não conseguir um tratamento oncológico quando ele necessita. Né? E aí justamente vem de quê? De uma certa... de um estigma desse paciente, né? Esse paciente é sempre o paciente difícil, o paciente complicado, que ninguém quer lidar, que ninguém consegue lidar, porque ele não colabora, porque ele não entende, porque ele alucina. Enfim, essa visão discriminatória desse paciente. E uma fantasia até, que eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi isso na época da residência, que era que o paciente esquizofrênico, o paciente com uma doença mental grave, ele não tem doenças orgânicas sérias. Dificilmente você vai ver ele com câncer, por exemplo, porque quando ele tem uma doença, ele não tem outra. Algumas pessoas acreditam que o paciente, de certa forma, é imune. Um paciente com transtorno mental grave é imune a um câncer, é imune a um problema cardíaco. E aí, quando você vai ver na literatura, é o contrário. Eles têm um monte de variações de câncer, um monte de problemas cardíacos, problemas respiratórios e morrem por conta disso numa incidência muito maior do que a população em geral, pela dificuldade de acesso. Né? E aí, né, pensando nesses pontos,
o que a gente teria que sempre estar em mente e trabalhar e o que for possível até evitar. No caso do paciente, é poder entender que às vezes ele vai ter uma autopercepção que é diferente, né? A forma como ele enxerga o corpo dele é diferente, às vezes delirante, ele precisa de ajuda até para isso. Também ele pode ter uma sensibilidade grande e uma tolerância grande para dor, ou melhor, ele pode ter sensibilidade para menos e tolerância alta, né? E isso faz com que a gente tenha que fazer perguntas que sejam mais específicas, talvez. A linguagem pode ser prejudicada ou simbólica até demais, né? E aí ser difícil de conversar. Ele pode ter também essa dificuldade de entender quais são as orientações ou de conseguir explicar o que ele sente e interpretar esses sintomas como parte do delírio ou de alguma outra alteração que ele venha a ter. Né? Então, são pessoas que precisam de uma certa escuta diferenciada. Né? Para mais do que só dizer que ele é um paciente psiquiátrico, é poder escutá-lo e entender o que ele está conseguindo assimilar dali e como ajudá-lo a alcançar esse tratamento. Na família, o que a gente percebe às vezes é que se fica muito focado nessa questão da saúde mental, né? E ao contrário, ao invés de você pensar num todo, você pensa só na parte comportamental e da saúde mental. E aí justamente não se vai fazer esses rastreios, essas preocupações com outras situações dentro da saúde física, a não ser que apareça alguma coisa muito evidente, né? E se acostuma com certos comportamentos do paciente que sabe que pode fazer mal a ele, como fumar demais, por exemplo, mas também não vai discutir por conta disso, né? Porque meio que acha que não resolve. Então são coisas que a gente pode ajudar a família nessas orientações, né? Do tipo, não, precisa desse tipo de cuidado também, gente. Não adianta só focar numa coisa. Dentro do sistema de saúde, né? É perceber e tentar reorganizar, né? As pontas dentro das redes, né? Fazer essa união da rede de atenção de saúde psicossocial para atenção básica e para atenção especializada, né? O paciente precisa circular em todas essas pontas, ele não pode ficar restrito ao CAPS, ele precisa andar em todas as outras pontas. Ele é um sujeito com mais necessidades, além da necessidade de saúde mental. Um outro ponto importante que talvez precisasse ser desenvolvido são locais que manejem procedimentos nesses pacientes, né? Então, realmente, como você vai fazer uma ressonância magnética numa pessoa esquizofrênica? Você precisa de todo um preparo, né? E às vezes esse paciente precisa desse tratamento. Uma coisa que se percebe também é que tem uma evitação de fazer um exame físico nessas consultas com psiquiatras ou outros profissionais dentro da saúde, né? Que é uma coisa que precisa ser revista. O subdiagnóstico acaba acontecendo também porque as queixas do paciente são tomadas como parte do transtorno mental e não como uma possibilidade de uma outra doença. E acontece também o subtratamento, né, quando os médicos generalistas ou especialistas, como um oncologista, no caso, ele não vai se preocupar tanto em oferecer para esse paciente um tratamento, porque ele acha que não vai ter tanto benefício, que ele não entende, porque é menos importante, né? Tem uma sensação de menos-valia mesmo, né? E aí sempre é um tratamento diferente dado aos outros. São alguns dos pontos relacionados aos transtornos mentais graves dentro da oncologia que a gente não pode perder de vista, né? E entender por que às vezes não aparecem pacientes com transtorno mental grave. Não é porque eles não têm câncer, é porque eles não conseguem chegar lá. Um outro ponto importante é o uso de substâncias, né, e a relação disso com o câncer. E aí você vai ver que esse uso atravessa vários momentos, né? Desde do pré-diagnóstico, né, do uso de alguma substância que tem comprovação que leva ao câncer, como é o caso do cigarro, né? O caso do álcool, benzeno e várias outras substâncias, alguns agrotóxicos, enfim. Você ter contato com certas substâncias que têm esse fator de risco, né, diretamente. O caso do uso associado, né? Então, a pessoa com câncer ela pode ter ou desenvolver durante o tratamento uma dependência de alguma substância, né? E aí seja uma substância medicamentosa, seja de outro tipo. E também, né, como uma consequência, o quanto o uso dessas substâncias podem alterar o curso do tratamento da doença, né? Que é o grande problema.
O grande problema não é necessariamente o uso, mas o que isso impacta dentro daquele tratamento. E isso é importante de se saber, porque muitas vezes, quando a gente faz as avaliações do paciente, ou quando a gente recebe um paciente novo, nem sempre isso fica como uma coisa que se pergunta, sabe? Uma coisa que a gente procura investigar. E isso é uma investigação muito necessária. Porque você vai ver que vai fazer muita interferência dentro do tratamento um paciente que está fazendo, sei lá, algum tipo de quimioterapia e ele continua bebendo de forma exagerada. Ou ele tá fumando e tá fazendo radioterapia, uma coisa que ele não poderia fazer de jeito nenhum. Então, você vai vendo que existem várias coisas que vão passando, né? E assim como o uso de substâncias ilícitas também, que existe, né? E as pessoas às vezes não falam e às vezes não se perguntam também. E é importante entender, até porque isso ajuda no manejo da doença depois. Né? E aí, por causa disso, a gente tem alguns eventos relacionados ao uso abusivo, né? E é interessante saber que, no caso do uso abusivo, você não se limita só a coisas ilícitas ou a coisas ditas de dependência, geralmente, que a gente pensa, né? Então, que você tem uma síndrome de abstinência relacionada ao álcool, né? Até aí a gente espera. Ao cigarro, né? E aí a gente faz geralmente se usa o adesivo de nicotina ou alguma outra estratégia para a pessoa não chegar na abstinência. Mas a gente também tem síndrome de abstinência por opioide e por benzodiazepínico. Então imagine, né? O paciente está fazendo uso de um opioide porque ele está com quadro de dor, porque ele está com algum outro sintoma importante. E aí ele começa a ter síndrome de abstinência quando aquele remédio é retirado muito rápido ou quando falta, né? Então a gente precisa também ter isso em atenção. Né? E o benzodiazepínico também, né? Porque muitas vezes as pessoas começam com pequenas medicações por conta própria, porque ela acha que ela precisa, ou porque alguém falou para ela tomar umas 5 gotinhas de Rivotril, e aí depois começa a ter algum tipo de síndrome, porque isso está muito relacionado ao tratamento também, né? Além da síndrome de abstinência, tem os sintomas relacionados a uma suspensão ou retirada muito rápida, né? O antidepressivo é um exemplo, você não pode simplesmente retirar. Você precisa fazer aquela coisa do desmame, né? Existem medicações que precisam de desmame, porque senão o paciente vai ter alguma reação. Geralmente são reações relacionadas à ansiedade. Quando não é uma extrema sonolência, são relacionadas à ansiedade. E aí, justamente, é importante porque a gente precisa avaliar, né, o uso dessas substâncias, porque isso vai melhorar na adesão e na adequação do tratamento. Né? Então, você já vai saber o que você está prescrevendo e o que ali de fato vai funcionar. Porque dependendo do que você mistura, um remédio perde o efeito, o outro remédio fica ultra potencializado e o outro remédio impregna. Né? Então, a ideia é você conseguir poder fazer esse manejo correto. Justamente porque você vai saber do impacto negativo dessas coisas todas. Você não ter um manejo da dor adequado. Né? Você tem mais dificuldade de tratar uma pessoa com dor, por exemplo, quando existe uma dependência à substância. Né? Porque é isso, tem tolerância à medicação. Então ela vai cada vez mais precisar disso para poder se tratar. Né? Ou então, no caso da sedação, cada vez precisa de mais medicação para poder manter a pessoa apagada, porque aquele organismo ali ele não consegue, ele já se acostumou com aquele nível de substância dentro dele. Né? E aí um dos mais temas mais interessantes e mais complexos é a questão dos efeitos adversos. Né? Então, essa relação entre questões psíquicas e de saúde mental mesmo, né, com medicações de uso comum dentro da oncologia, né, e como manejar isso, como pensar nisso. Então, primeiro a gente vai ver que a depressão pode ser um efeito secundário de alguns remédios neoplásicos, então algumas quimioterapias induzem depressão também. Não é uma coisa proposital, mas é uma coisa que a gente precisa estar ciente e precisa manejar. Então você tem interferon, vinblastina, vincristina, tamoxifeno. Tamoxifeno é comum no câncer de mama, gente. E outras medicações que são consideradas fator de possibilidade de desenvolvimento de uma depressão. Então a gente abre um olho quando a gente vê esses nomes dentro da prescrição de alguém, porque pode ser que alguma coisa ali precise de um ajuste. Né? Assim como a relação corticoide, ansiedade e depressão.
né? Principalmente corticóide e ansiedade. Dexametasona causa ansiedade. Se o paciente vai tomar dexametasona, procurar prescrever de manhã, porque de noite ele não dorme. Então, claro que isso varia de acordo com as pessoas, mas existe um fator muito comum de ansiedade e dexametasona, uma sensação de agitação, de atividade, de ficar acordado, de querer fazer, muito comum. Prednisona também tem um pouco disso, mas dexametasônica é o mais relatado. Na minha clínica eu via direto os pacientes com dexa com dificuldade para dormir, por causa da questão do horário. Aí tinha que acertar com o médico. E também a ansiedade associada a outras medicações, né? E aí tem os antipsicóticos, às vezes tem um efeito meio rebote. A tiroxina, né, o T4, no caso da tireoide, broncodilatadores, antialérgicos também podem causar ansiedade, isso é muito diferente, né, mas as interações medicamentosas às vezes fazem essas coisas. E até a reação paradoxal no caso dos benzodiazepínicos, né, às vezes a coisa faz o efeito contrário do que a gente espera. Um outro importante também é que alguns quimioterápicos estão associados a delírio, né? E aí a gente tem metotrexato, cisplatina, vincristina, asparaginase e fosfofamida, não sai de novo. E outros, né, que tem esse risco. E aí são coisas que a gente tem que ficar de olho, principalmente uma população mais idosa. Né? E a intoxicação por opioides, né? Que o manejo correto dos opioides é muito importante também para evitar que você chegue na intoxicação. E aí a ideia é que você faça o rodízio, né? Você vai fazendo aquela proporção dos opioides ao longo do tempo e depois vai lentamente trocando eles um por outro para poder ficar mais seguro para o paciente, para ele não correr o risco de se intoxicar por muito tempo usando a mesma droga. Então, para ir fechando, a gente tem, depois de tudo isso, né, que a gente viu, agora a gente precisa pensar quem são essas pessoas que têm essas coisas todas, né? Quem é esse sujeito que está chegando para você na sua clínica, no seu ambulatório, no seu hospital, e está ali com um quadro de saúde mental e ao mesmo tempo com um quadro de câncer, e ele precisa lidar com as duas coisas, né? E às vezes a gente acaba tratando como se fossem coisas separadas, como o tanto que a gente já viu que elas não são separadas, né? Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: quem é essa pessoa, né? Que idade essa pessoa tem? Em que momento de desenvolvimento essa pessoa está? Como é a sua personalidade? Do que ela gosta? Qual é a motivação? Por que ela quer fazer o tratamento? Ela quer fazer o tratamento? Ela não quer? Por que ela não quer? Né? De poder entender isso, esses processos mais básicos, digamos assim, né? E aí depois disso a gente poder aprofundar um pouco nessa história de vida, né? Quem que era essa pessoa antes da doença, quem que é essa pessoa agora com a doença, o que que aconteceu com ela, o que que essa doença está afetando, se não está afetando, se está, modificação, o que que modificou no corpo, modificou na rotina, está tudo igual, não está. Entender o que que essa pessoa sabe da doença, isso é muito importante também, como a pessoa explica com as próprias palavras a doença que ela tem, o tratamento que ela faz, o prognóstico, se ela sabe, né? Poder também investigar se ela tem alguma outra doença, se ela usa alguma medicação, são coisas importantes, né? Fazer essa avaliação desse estado mental naquele momento, né? Pensar e descobrir se tem alguma história anterior de psicopatologia, né? Se for o caso, contatar a rede de atenção psicossocial para investigar se tem algum acompanhamento com algum CAPS, enfim. Né? E também avaliar a existência, né, de alterações, se já existem ou se existiam antes, ou se existem por causa da doença, alterações cognitivas ou mesmo psicológicas, né, como ela lida emocionalmente com aquele momento em que ela se encontra do tratamento, e a sua organização sociofamiliar, né, essa rede de apoio, se ela existe, qual era o papel dessa pessoa dentro da família, né, dentro do trabalho, de onde ela se incluía socialmente, se ela possui vínculos, se ela possui esse trabalho, como ela organiza essa rede de cuidados em volta dela, né, se essa rede existe também, isso é um ponto importante, e que recursos de enfrentamento e espiritualidade essa pessoa desenvolveu ou desenvolve, né.
Um outro sujeito importante, né, como a gente falou lá no começo, a psico-oncologia, ela foca também a família e os profissionais, né? E aí muitas coisas são parecidas, né? Assim, entender quem é essa pessoa, quem é esse cuidador, né? E aí da mesma forma que o paciente. Mas algumas coisas são mais específicas, né? Principalmente a questão da sobrecarga diante do cuidado. Muitas vezes a gente vai ter uma única pessoa responsável por cuidar daquele paciente, ou então é uma pessoa que cuida de muitas coisas e resolve muitas coisas. Então é sempre importante estar atento a esses casos de sobrecarga, porque a sobrecarga ela fica tanto física quanto emocional muitas vezes, né? E aí justamente a gente precisa avaliar isso. E às vezes outras questões também envolvendo a saúde mental do cuidador e às vezes até de necessidade de suporte para continuar fazendo esse cuidado, né? E no caso da organização sociofamiliar e da rede de apoio, a gente também vai trabalhar com a questão do luto, né? E do luto antecipatório, né? Esse processo de modificação da vida que leva à possibilidade da perda do familiar, como o luto em si, o luto pós a morte, né? Então são coisas também que a gente vai ter que estar atento. E aí, para finalizar, né, um ponto específico que eu quis trazer, que é um pouco mais novo, né, e eu não sei ainda como é que as pessoas estão estruturando isso nos seus serviços, mas um pouquinho da minha experiência com essa atuação durante a pandemia, né, de Covid-19, o quanto foi desafiador manter projetos em saúde mental, programas de saúde mental funcionando dentro de um contexto onde a gente não podia se reunir, né, não podia fazer atendimentos no sentido mais tradicional da palavra, né, você dificilmente estava ali frente a frente com a pessoa. E a ideia era justamente que a gente conseguisse criar novos fluxos e uma rede de trabalho que fosse possível garantir a saúde mental dessas pessoas que estariam internadas com Covid ou com câncer, ou que estivessem em ambulatório fazendo um tratamento oncológico, porque foi um impacto extra, né, para essas pessoas ter que lidar com a pandemia dentro de um contexto oncológico, né? O risco de você ser um paciente considerado um paciente vulnerável, mais vulnerável à doença, né, enfim. Então, de início, a gente tem essa adaptação, né, e o uso de tecnologias dentro do atendimento foi uma forma de garantir esse suporte de saúde mental para essas pessoas, né, tanto o atendimento online quanto o teleatendimento. E no caso das internações hospitalares, a mediação da visita virtual e as videochamadas que envolviam processos de finitude, né, justamente formas de tentar reaproximar essa família desse paciente internado em isolamento por Covid e, né, com câncer. Vivemos os recursos limitados, né, então isso também foi uma coisa que impactou no sistema como um todo, né, e poder pensar, né, em como era fazer esse suporte ao familiar, e aí desde as medidas de orientação, de proteção e de explicação sobre a Covid, sobre como manejar a Covid no câncer e tudo mais, ao próprio atendimento ambulatorial, envolvendo as questões relacionadas ao luto e a outros processos do adoecimento oncológico, né? E também o suporte ao paciente em níveis de consciência diferentes, também foi uma coisa que acabou acontecendo, e muitas atividades relacionadas à equipe, né, e multiprofissionais para tentar dar conta desse cenário e diminuindo também o impacto emocional da Covid dentro da equipe, né? O quanto também a equipe se sentia sobrecarregada e às vezes precisava de um certo suporte. Então esse trabalho, né? Se antes a gente já tinha uma necessidade de um olhar diferenciado para a equipe que trabalha com oncologia, a equipe que trabalha com oncologia e que estava envolvida com a Covid precisou de um olhar ainda mais especial. Então, para encerrar, né, eu quero deixar essa frase que é: se não existe saúde sem a saúde mental, o contrário também é verdadeiro. Não existe saúde mental sem a saúde do corpo. Tem algumas referências. E muito obrigada.